E se você nascesse sem nada, sem olhos para enxergar, sem boca para falar, sem pele para sentir, absolutamente nada? Pode até soar cruel o que eu vou falar agora, mas a verdade é que você poderia até mesmo deixar de ser reconhecido como um ser humano. Você seria visto como algo assustador, algo talvez até demoníaco. Normalmente, distinguimos as coisas pelos aspectos físicos. Por exemplo, um lobo se diferencia de um coelho pela sua aparência, e a partir disso nós conseguimos distingui-las e defini-las. Mas e aquela criança que talvez nasceu sem uma forma convencional? Ela ainda seria considerada um humano? O grande problema não é a aparência em si da coisa, mas a forma como os outros reagiriam a isso. Trataríamos essa existência com a dignidade que um ser humano merece ou relegaríamos a algo descartável e sem valor? Na obra analisada de hoje, Hyakimaru foi desprovido de todo o seu corpo, e não por motivos naturais, mas para piorar, pelo seu próprio pai, que, através de um pacto com 12 demônios, ele buscou prosperidade para suas terras, mas em troca consumiriam seu filho por inteiro. Apesar dessa história ser ficcional e ter todos esses fatos sobrenaturais, não é incomum vermos na vida real inúmeras vidas humanas sendo usadas como moeda de troca. Guerras travadas por ambição, trabalhadores explorados por lucro, crianças privadas de futuro por interesses políticos. A realidade sempre encontrou formas de justificar sacrifícios em nome de um tal bem maior. Dororo pode não ser uma obra tão conhecida, mas nos leva a questionar o que realmente é necessário para viver com dignidade. E mais do que isso, nos faz refletir se os verdadeiros demônios estão no mundo ao nosso redor ou será que eles estão dentro de nós mesmos? Hoje vamos dissecar cada camada deste anime que mistura shounen, filosofia e uma pitadinha ali de crítica social. Por que a jornada de Hakimaru vai além de recuperar seu corpo? Como a ganância de um pai transformou um reino em um inferno? E por que assistir Dororo é mais relevante do que nunca hoje em dia? Mas vamos por partes. Tudo começa com um pacto desesperado. Daigo Kakemitsu, um senhor feudal assolado pelas crises que ameaçavam a sobrevivência de seu território e do bem-estar do seu povo, via suas terras definharem diante de uma fome severa e de uma epidemia que se espalhava rapidamente. Então Daigo se vê sem saída diante de uma iminente ruína econômica e militar. E, nessa ânsia por preservar seu poder e sua fama, ele toma uma decisão rígida: oferecer o corpo de seu filho a 12 demônios em troca de prosperidade e dominação. Então, o recém-nascido é brutalmente despojado de partes essenciais do seu corpo: pele, nariz, olhos, braços, pernas e, consequentemente, ele também perde todos os seus sentidos. Numa situação em que, sob quaisquer circunstâncias, a criança não teria condições de sobreviver a um voraz consumo dos demônios, um milagre se manifesta. No instante do parto, sua mãe, Nui no Kata, tomada pelo instinto materno e pela fé, clama por proteção da deusa da misericórdia, Kenon. E em resposta ao seu apelo desesperado, a divindade intervém, preservando a vida do bebê e despertando nele uma força extraordinária para resistir. No entanto, pela ordem do Sr. Daigo, apesar do recém-nascido ter sobrevivido, ele é jogado no rio para que morra, garantindo que esse pacto ele jamais seja desfeito. Entretanto, sem que Daigo saiba, a correnteza não leva a criança à morte. O destino acaba intervindo e a criança é resgatada por um médico fabricante de próteses, chamado Junkai, que ao encontrá-lo decide criá-lo e ensiná-lo a sobreviver. O nome da criança é Hyakimaru. Marcado pela dor e pela ausência do seu próprio corpo, Hyakimaru cresce determinado a recuperar o que lhe foi tirado. Assim ele embarca em uma jornada enfrentando e eliminando cada um dos 12 demônios responsáveis por sua mutilação, na esperança de reconstruir a si mesmo e reivindicar a sua humanidade. Essa aqui é apenas uma contextualização da obra para você compreender melhor a análise que eu vou fazer a seguir. Então eu recomendo que já tenha assistido o anime, pois eu vou mencionar diversos nomes e trechos que podem parecer confusos
para quem não conhece a história, já que esse vídeo não é uma apresentação da obra, mas sim uma análise aprofundada. Então já considere se avisado, tá? Bom, para começar, toda história tem um tema central. Esse tema é a redução de toda a obra em uma única palavra, que revela sobre o que essa obra está sendo falada. É esse tema que guia o autor a saber suas escolhas no roteiro, o desenvolvimento dos personagens, a ambientação e até mesmo todos os conflitos apresentados durante a história. Além disso, o tema também proporciona o significado de tudo que você está vendo na tela, no anime, seja filme também ou série, e torna essa obra não aquela obra rasa, mas sim uma obra atemporal, pois ela vai começar a tratar de temas que são universais à vida humana. Em Naruto, por exemplo, temos a amizade e a perseverança. Em Attack on Titan, uma história sobre liberdade. Em Death Note, uma luta entre a moralidade. Aqui, no caso de Dororo, o tema principal é a humanidade. Mais especificamente, a pergunta: o que nos torna humanos? Ao longo da obra, vemos Hyakkimaru tentando conseguir seu corpo de volta, e isso não é somente posto ao acaso, mas ele simboliza a sua busca por tornar-se humano de volta e ter aquilo que lhe foi tirado. E é isso que causa a maior parte dos problemas de Hyakkimaru durante toda a obra, porque ele está buscando se tornar humano de forma externa, mas vemos que quanto mais ele vem adquirindo seu corpo, mais desumano, na verdade, ele vai se tornando. Isso até mesmo é representado visualmente no anime, quando a alma de Hyakkimaru vai se tornando de branco, que no começo significa alma pura, e vai se tingindo aos poucos para um tom de vermelho, simbolizando que ele está cada vez mais manchando sua alma de sangue. Não me entenda mal, Hyakkimaru não se torna cruel ao eliminar os demônios. O que acontece é que sua busca incessante para recuperar seu corpo o desvia do verdadeiro propósito, que era a justiça. Essa obsessão o leva a um caminho onde a vingança e o ódio começam a predominar em relação aos valores de justiça. O grande problema disso é que a vingança e o ódio são sentimentos que são corrosivos, né? Quando alguém os alimenta, acaba por entrar em um ciclo que interminavelmente o corrói a própria essência e destrói tudo ao seu redor. E nós vemos durante a obra que muitas pessoas se tornaram más porque alguém fez algo ruim para elas. Então esse ciclo de querer fazer a mesma coisa em troca se torna interminável e todos saem perdendo de viver em paz. Muitas vezes confundimos o perdão com a ideia de absolver o outro, mas na verdade o verdadeiro perdão ele é um ato profundamente pessoal. Porque ao perdoar, liberamos a pesada carga de negatividade que carregamos dentro de nós, permitindo que nós possamos viver de forma mais plena e autêntica. Ao longo de sua jornada, Hyakkimaru se afasta do ideal de justiça que um dia o impulsionou. Em vez de buscar recuperar seu corpo para restaurar sua humanidade, ele se deixa consumir por uma violência implacável e um desejo de vingança tão profundo que transforma sua alma, fazendo-se assemelhar a um demônio por dentro. E mais do que isso, essa sua imaturidade, muitas vezes o leva a tomar decisões que são egoístas e que prejudicam aquelas pessoas que ele ama. Um exemplo claro disso ocorre no episódio 6, quando Bill Amaru, o andarilho que assume o papel ali de mentor para Hyakkimaru, ele aconselha a não caçar o demônio da região, que ao invés disso permanecesse no local para se recuperar e ficar com as crianças órfãs. No entanto, movido por esse egoísmo dele, pela raiva, ele ignora esse aviso do mentor e segue em frente. E o resultado, como todo mundo já sabe, isso aqui é um spoiler, inclusive se você não viu, vá assistir, os samurais acabam atacando o abrigo das crianças e matam todas elas, incluindo a Mio, que é o grande amor da vida dele. A ideia aqui, a grande ideia aqui que o anime quer passar é que se ele não tivesse tão cego pelos seus próprios desejos, ele talvez tivesse permanecido ali e protegido a todos. E nesse sentido que a sua jornada para recuperar seu corpo se torna um caminho marcado por sangue derramado.
Outra coisa genial por parte da direção desse anime, que eu acho fantástica, assim, é que cada vez que Hyakimaru recupera seu corpo, as terras de Daigo elas vão perdendo sua prosperidade por, obviamente, o pacto está se desfazendo pouco a pouco. Mas isso é incrível, porque à medida que a história vai avançando, do começo até o fim, mesmo que Hyakimaru, em teoria, fique mais forte ao recuperar seu corpo, em contrapartida, o mundo ao seu redor se torna cada vez mais perigoso. Não apenas os demônios ficando mais poderosos e assim dificultando ali a aventura do Hyakimaru, mas principalmente todas as forças antagônicas do mundo, que crescem cada vez mais, como a guerra vai aumentando, a fome e todo o colapso da prosperidade das terras de Daigo. O que torna toda a progressão da história muito mais fluida e cada vez mais impactante. E não crescem também só de forma física os problemas, mas emocionalmente dentro de Hyakimaru. Porque ele agora se encontra em um dilema que é muito cruel. E que boa parte das pessoas elas acabam se confundindo nessa parte da história. Que é o seguinte: é certo recuperar seu corpo ao custo do sofrimento de tantas pessoas? Até que ponto os fins vão justificar os meios? Hyakimaru ele sempre se viu em um dilema se ele era humano ou demônio. Por fora, seu corpo já não era mais humano, mas por dentro ele ainda era. No entanto, à medida que sua obsessão por vingança cresce, ele recupera sua humanidade física, mas sua alma parece se aproximar cada vez mais de um demônio. Mas de toda forma, apesar dessa reflexão aí sobre esse dilema moral que o anime nos apresenta, a verdade é que a culpa que Hyakimaru sente por não se sacrificar pelo bem comum é na verdade uma grande falácia criada por sua própria mente. Uma ideia que até mesmo os espectadores acabam se confundindo nessa parte. Mas a própria obra nos mostra o que é verdadeiramente certo e errado. E é aqui que entramos no próximo grande discussão do anime. A questão aqui é que Hyakimaru não é injusto por querer recuperar seu corpo, pois não se deve criar de nenhuma forma uma prosperidade acima do custo dos outros. Daigo ele criou uma mentira tão bem arquitetada para justificar sua busca por fama e poder que até ele próprio ele acaba se perdendo em sua narrativa e passou a acreditar de verdade nela. Para justificar as suas ações e aliviar a própria consciência, ele se convenceu de que sacrificando Hyakimaru estava fazendo apenas o necessário para garantir a prosperidade do seu povo. E essa falsa verdade não enganou apenas ele, mas foi tão convincente que contaminou os outros ao seu redor, o seu povo, seus soldados e mais do que isso, até mesmo o seu próprio filho. Essa parte ela traz uma reflexão sobre como muitas vezes acreditamos estar agindo pelo bem coletivo, nos convencendo de que estamos sendo humanos, mas na realidade mesmo, mentimos para nós mesmos e nos tornamos demônios, mesmo que inconsciente. Mas a realidade é outra. O povo de Daigo não construiu nada por si mesmo. Sua prosperidade sempre dependeu do sofrimento de outro, tornando-se frágil, instável e fadada a cair. O problema de riquezas conquistadas sem esforço é que elas criam dependência. O povo de Daigo viveu anos acomodado, sem lutar por suas próprias terras. Quando o exército inimigo então se fortaleceu e a fome começou a voltar, eles se viram indefesos, incapazes de manter o que tinham, pois eles não se prepararam e trabalharam durante esses anos. No fim, Hyakimaru não é um monstro. O verdadeiro demônio era a ilusão de uma prosperidade que jamais pertenceu a eles de verdade. Mudando um pouco de reflexão, em Dororo, assim como em muitas sociedades, a figura paterna ela é associada ao instrumentalismo. Esse termo significa um foco em provisão material, ação e até violência, enquanto a figura materna se remete ao expressivismo, que por vez tem uma ênfase na empatia, no carinho e na consideração emocional. No anime, essa dinâmica é clara nas atitudes de Daigo, que é um daimyo que personifica o instrumentalismo em sua forma mais pura. Ele é um homem implacável, político, frio, severo e que até mesmo permite seu filho ser devorado por demônios em troca de um tal bem maior.
Daigo deixa claro, tanto para sua esposa quanto para seu segundo filho, que a capacidade de agir e não duvidar é o que separa homens de verdade, como ele, das mulheres e dos meninos. As mulheres, Daigo as considera fracas e inferiores por estarem muito preocupadas com os sentimentos imediatos, ao invés de priorizar o quadro mais amplo. Os meninos, ele sugere que são moles e inferiores por causa da sua ligação imatura com suas mães expressivas. Em Dororo, a gente vê algumas cenas de como a figura do homem ela negligencia a mulher, como Daigo falando com a sua esposa não entende suas questões e problemas, sendo que na verdade é o próprio Daigo que não enxerga a solução correta do que está acontecendo no seu povo. Daigo então ele manipula Toramaru, que é o segundo filho dele, a usar a compaixão que ainda existe em seu filho, alegando que sacrificar Hyakimaru será para salvar mais vidas. Assim, se Toramaru quer fazer o correto e se tornar um homem assim como Daigo, herdando as terras e salvando as pessoas, ele precisa aderir aos valores do seu pai. Dessa forma, o Toramaru ele é um personagem intrigante porque ele foi enganado pelo seu pai, mas que ele, próprio Daigo, como eu já tinha dito, ele se encontra enganando a si mesmo. Além disso, essa dualidade entre o expressivismo e o instrumentalismo, ele é bem clara pela oposição que o anime coloca entre Junkai e Daigo. Ambos foram homens das famílias que Hyakimaru teve em sua vida, porém ambos são totalmente opostos. Daigo, seguro e determinado, representa a rigidez do samurai, um líder implacável que ensina Toramaru a lutar e conquistar, mas que ao mesmo tempo negligencia os aspectos humanos da vida. Em contraste a Daigo, então, temos o Jonkai, que, embora também um guerreiro, ele na sua vida acaba abandonando o código samurai para seguir um caminho mais humanitário. Ele ensina Hyakimaru sobre a vida e o valor da existência. Junkai aqui ele representa o lado expressivismo, pois ao contrário de Daigo, ele se importa profundamente com a essência de Hyakimaru e com o tipo de ser humano que ele viria a se tornar. Embora Junkai também ensine Hyakimaru a lutar e sobreviver, aspectos esses do instrumentalismo, ele equilibra isso com sua ternura, preocupação e também, principalmente, o guia afetivo. Por isso, muitos referem-se a Junkai como uma figura materna para Hyakimaru, alguém que não apenas cuida dele, mas também lhe oferece o alimento emocional e psicológico necessário para crescer. Junkai é o exemplo de como o expressivismo e o instrumentalismo eles podem sim coexistir juntos de maneira saudável, onde a força e a proteção são combinadas com a empatia e o cuidado. E outro reflexo dessa luta entre o instrumentalismo é a falta de comunicação que se apresenta em alguns momentos da história. Os personagens eles sofrem intensamente durante a história devido à incapacidade de se expressarem. A Mio, ela guarda seus segredos das crianças sobre o trabalho que ela fazia, achando que elas não entenderiam. Dororo, ele esconde seu passado das pessoas. O Hyakimaru, por limitações físicas, obviamente não consegue se comunicar de forma clara. E a família de Toramaru inteira afunda-se no desespero por não compartilhar as suas próprias dores e experiências do passado. Esse isolamento emocional, de comunicação, na verdade é a raiz de muitos dos conflitos e tragédias presentes no anime. Revelando que a verdadeira força ela não está apenas na ação ou no silêncio, mas na capacidade de expressar e compreender o outro de forma genuína. E assim chegamos no confronto final. Toramaru e Hyakimaru se enfrentam em uma batalha mortal, um duelo entre dois irmãos. Toramaru luta para proteger as terras de Daigo, enquanto Hyakimaru, com vingança ardendo em seus olhos, luta para recuperar aquilo que lhe foi tirado, por direito. Aqui é importante explorarmos mais profundamente a história de Toramaru. Toramaru ele nunca se sentiu verdadeiramente amado por sua mãe, pois ela estava sempre presa à dor que aconteceu com Hyakimaru quando bebê, negligenciando seu papel como mãe com ele. Sua atenção estava voltada
para a perda de Hyakkimaru, o que fez com que Toramaru se sentisse um vazio e uma ausência de afeto. No fundo, Toramaru e Hyakkimaru eles compartilham uma dor similar. Ambos, por causa das escolhas de seu pai, foram privados de algo essencial. Hyakkimaru perdeu suas partes físicas, enquanto Toramaru perdeu os laços familiares e a atenção da sua mãe. Ambos foram despojados de algo que deveria ser seu por direito, e essa perda os torna mais semelhantes, porém vazios igualmente. Esse é o motivo pelo qual Toramaru nutre um intenso conflito com seu irmão durante toda a história. Ele sente que Hyakkimaru tirou tudo aquilo que ele mais queria, que era o amor e a atenção de sua mãe. Enquanto a luta se aproxima do seu clímax, ambos, já exaustos, continuam a se enfrentar, e finalmente Hyakkimaru encontra uma brecha e avança para desferir o golpe final. Mas então Hyakkimaru hesita. Ele olha para o irmão e, em um instante de clareza, vê toda a sua jornada refletida em Toramaru. Ali sim ele se dá conta que ambos são, acima de tudo, humanos. As escolhas do seu pai os transformaram em demônios, mas eles ainda têm o poder de decidir quem querem ser. Eles não são condenados a essa maldição. Ao lembrar-se de pessoas como Junkai, Mio, Dororo e sua mãe, Hyakkimaru ele percebe nesse instante que todos eles sofreram e que todos tiveram sua humanidade roubada pelas decisões do pai e pela guerra. Ele então sabe, naquele momento, que a verdadeira libertação está em romper esse ciclo de dor e violência. Ao poupar a vida de Toramaru, no final da história, ele dá o primeiro passo para romper esse ciclo demoníaco e valorizar a vida humana, reconhecendo que a verdadeira força ela vem da empatia e das escolhas de ser mais que a sombra de um passado destruído. Com o peso dessa reflexão, Toramaru, finalmente vencido pela verdade, admite: eu perco. Sempre perdi para você. Sempre. Essa confissão ela é mais que uma rendição no final ali da luta. Ela é um ato de amor próprio, uma libertação das mentiras que ele havia alimentado ao longo de toda a sua jornada. Ele já não pode mais se enganar, nem acreditar que é superior que Hyakkimaru por ser o herdeiro legítimo. Ele entende finalmente que estava lutando por um ideal egoísta, guiado por um desejo de vingança e não pela justiça verdadeira do seu povo. Admitir a verdade ele é um ato de autocompaixão e uma libertação das correntes que o prendiam a um passado de falsas expectativas e mentiras. Ao fazer isso, ele abre espaço para o perdão, para a cura e para a reconciliação com o seu próprio coração. E com esse momento de redenção, a humanidade espiritual de Toramaru se restabelece. A derrota do demônio interior que o possuía faz com que ele morra, mas morra como um ser humano, finalmente libertado das suas próprias trevas. Enquanto a batalha ela vai chegando ao fim, nesse arco entre Hyakkimaru e Toramaru, nós vemos ali Junkai e Nui, finalmente tomando suas posições. Ambos esses personagens, como figuras maternas de Hyakkimaru, tiveram um grande problema em comum, que foi terem mantido-se evitando todo tipo de conflito durante a história. Mas agora, em um último gesto, ambos tomam a frente das suas ações para tentar resolver o que resta de dor no coração de Hyakkimaru. Hyakkimaru ele percebe que, embora ambos tivessem se afastado da luta, Junkai e Nui sempre estiveram presentes, cuidando dele à sua maneira. Junkai o alimentando e Nui adorando a deusa e protegendo sua alma. A morte de Junkai não é apenas para ter um final mais dramático. Sua morte é o desfecho ideal para o personagem, porque ele alcançou a redenção que tanto buscava. Ele finalmente se sente em paz com todas as atrocidades que cometeu em sua vida e está pronto para morrer, tendo cumprido sua jornada de redenção. E a Nui, ela morre ao lado de seu filho, finalmente estando verdadeiramente presente com ele, ainda que apenas do outro lado da vida. E em um último ato simbólico, Junkai entrega a Hyakkimaru uma escultura de madeira. Essa escultura, na verdade, é a imagem da
eu vou falar errado aqui, peço perdão, da Bodhisattva Kannon, o santo budista da compaixão e padroeiro das mães. Ela é representada no Japão como uma figura feminina. Kannon simboliza a misericórdia e o perdão, os pilares de toda a jornada que Hyakimaru teve que passar. Neste momento, ele sela com profundidade e significado o tema da compaixão e do perdão, elementos essenciais para a verdadeira libertação e para a transformação de Hyakimaru, que finalmente consegue entender o valor da vida e da humanidade. Hyakimaru então parte para encontrar seu pai, não para buscar vingança, mas para enfrentar seus próprios sentimentos e descobrir se é capaz de perdoá-lo. Enquanto isso, Daigo, que sempre acreditou que seu maior inimigo era a guerra contra os clãs, enfrenta sua verdadeira ruína não no campo de batalha, mas nas consequências de sua própria ambição. Seu verdadeiro inferno não vem dos inimigos externos, mas dos laços que ele quebrou e dos filhos que sacrificou por poder. A violência de Daigo gerou apenas mais violência, prendendo Hyakimaru em um ciclo sem fim de luta e sofrimento. Mas no fim, o Senhor Feudal percebe tarde demais que nunca precisou sacrificar seu filho. Os humanos, com sua imensa vontade de viver, sempre representam um risco para os demônios, pois essa determinação ela ameaça a destruição e o caos que eles tanto desejam. No entanto, quando Daigo finalmente compreende o seu erro, já é tarde demais. Ele perdeu tudo, sua família, seu legado e até mesmo sua razão de existir. E enquanto Daigo definha em sua própria ruína, Hyakimaru renasce. Agora sua jornada não é mais para recuperar o que lhe foi tirado, mas sobre descobrir o que significa viver como um humano. Ao pegar o saquinho de sementes de arroz e de milho, ele faz sua própria escolha. Em vez de destruir ou pegar algo de volta, agora ele quer cultivar seus sonhos, pessoas e um futuro onde a vida possa florescer, longe das sombras da vingança, do ódio, da guerra e da crueldade humana. Chegamos ao final dessa jornada, mas se você tiver prestado bem atenção no que eu disse até agora, talvez você tenha notado que eu não falei da personagem que dá nome à obra, a própria Dororo. E isso não é por acaso. A razão de Dororo estar aqui no final desse roteiro é porque ela é o todo centro da obra. E ela personifica a esperança final. Porque veja só, Dororo é nos apresentada como uma criança solitária, muitas vezes disfarçada de travessa e que sempre tenta passar a perna nos outros. Mas por trás dessas suas ações, digamos, ruins ou más, existe um coração puro. Vocês se lembram daquela cena em que ela sacrifica seu próprio bem-estar físico para salvar um cachorro? Então, isso é Dororo. Uma criança que, apesar de suas falhas, nunca perde a capacidade de empatia e de bondade. Ela traz uma lição vital para todos nós. É possível lutar pela sobrevivência e por um futuro melhor sem nos perdermos nesse caminho. Dororo nos ensina que a vitória não precisa ser sobre os outros. Não é necessário pisar sobre alguém para alcançar seus objetivos. Ela é a personificação de que podemos conquistar o que desejamos sem sacrificar nossa humanidade em troca. Isso é engraçado porque parece muito hoje que para conseguir as coisas na nossa vida, você precisa de uma malandragem, ou mesmo enganar alguém, ou desqualificar outra pessoa para tomar o lugar dela. Mas não é assim que deve ser, não é assim que deveria ser. No final, Dororo ele pega tudo o que seus pais conquistaram e com suas próprias mãos vai em busca de construir um futuro melhor. Ela quer um lugar onde possa viver em paz, sem depender da sorte ou das decisões dos outros, como os samurais que sempre moldaram sua vida com muito sangue. Agora ela deseja moldar o seu próprio destino, construindo um refúgio onde ela possa decidir quem é e como viver. Então Dororo ela tem essa função crucial na trama, de trazer o Hyakimaru de volta à humanidade que ele vai se perdendo ao longo do caminho. Enquanto ele se perde no caminho da vingança, ela o lembra toda vez daquilo que o torna humano.
E, paradoxalmente, ela consegue fazer isso com uma sabedoria que supera até mesmo dos adultos que estão ao seu redor. Apesar de ser uma criança, ela possui uma maturidade que muitos ali ainda não alcançaram. Dororo foi vítima das guerras, mas ela será quem criará um mundo sem violência. Ela é a verdadeira promessa de um futuro sem dor, sem ódio, sem sangue. Dororo representa o equilíbrio perfeito. É a liderança masculina, decidida e forte, passada do seu pai, mas que também nunca perde seu lado feminino de reflexão, de cuidado, de emoção, que foi passada por sua mãe. Ela é o ideal e a síntese de uma pessoa completa, capaz de ser forte sem perder a sua essência. A verdade universal, ou grande mensagem final que a obra passa, é que devemos construir nossas vidas com as próprias mãos, sem recorrer a atalhos imorais ou passar por cima dos outros. Fazer isso nos transformaria em demônios, mas a verdadeira força humana está em proteger, respeitar e construir, sem nunca perder sua humanidade. Como Kazuhiro Furuhashi disse, o diretor do anime Dororo, a beleza da humanidade reside na maneira como escolhemos proteger uns aos outros, mesmo diante da adversidade. Dororo não é sobre demônios ou samurais, é sobre as escolhas que nos definem. Cada vez que privilegiamos o lucro sobre as pessoas, somos um pouco Daigo. Cada vez que ajudamos um estranho, somos um pouco Dororo. Então, eu te deixo a pergunta final. Qual a cor da sua alma tem hoje? E o que você fará para clareá-la?